Nas últimas semanas, ocorreu em Nova York um evento inédito, o primeiro festival de cinema que levará cineastas iniciantes a Cannes. Idealizado pelo cineasta e professor de cinema da NYU, Karl Bardosh, essa modalidade de festival tem seus curta-metragens totalmente filmados no celular e inclui um treinamento para que pessoas inexperientes no ramo, que tenham uma ótima história, possam profissionalizar suas produções. Confira a opinião de alguns dos brasileiros que participaram. Uma experiência incrível. Assim, tipo, extraindo do professor todas as experiências, todas as dicas para a gente fazer um bom filme e participar do Festival de Cannes. Acho que a gente vai fazer um bom trabalho, mas o importante é participar. Estou adorando. Chegando para a aula agora, Laís Casagrande, nossa ex-Miss Brasil. O que você está achando das aulas? Eu estou amando essa oportunidade de ter um conhecimento sobre produção e cinema e eu acho que vocês vão amar os resultados. Opa, chegando aqui agora com Pedro Bisseis, que veio de São Paulo só para fazer esse curso. Fala pra gente, Pedro, como é que você está se sentindo? Tá incrível. O diretor dá dicas incríveis. Eu tô gostando muito, tá sendo uma experiência muito boa pra mim. E eu espero que essas dicas, possam me ajudar, para ser um diretor, que é o meu sonho. Estamos aqui com a Claudineia Cardinale. Tudo bom, Claudineia? Tudo jóia. Tudo ótimo. O que você está achando aí desse festival maravilhoso aí com o professor Bardosh? Olha, está sendo assim, uma experiência extraordinária e única. Além do conhecimento, nós estamos tendo a oportunidade de fazer amizades e várias conexões. Está sendo ótimo. Estamos aqui com a Vera Santana, presidente da GAFA. Vera, fala pra gente como é que está sendo a sua experiência de estar participando desse primeiro Festival Brasileiro de Cinema Celular. Nossa, eu estou assim muito feliz mesmo, uma maravilha. Eu não sabia nada, absolutamente nada, e eu vou sair daqui assim, olha, vou usar para o futuro. Aliás, já estou usando. Né? Opa, vamos interromper aqui a Andréia Garcia, que está aqui aguardando para a aula. O que você está achando desse festival, querida? Tá com muita gratidão, estou participando desse festival. Tá com muito conteúdo bom, muito aprendizado. E eu estou aprendendo como editar meus filmes, como fazer as traduções da forma correta. E eu creio que vamos ter bons filmes no final desse festival, para que vocês possam checar. Opa, estamos aqui com a Girlene Silva, que está aguardando aqui para a aula. Girlene, fala pra gente como é que está a sua experiência aqui com o curso. Experiência linda, um desafio maravilhoso participar do Festival de Cinema aqui em New York. Estou adorando, amando. Estamos aqui com a Mônica Leconte. Como é que você está achando que está a sua experiência aqui nesse Festival de Cinema, o primeiro brasileiro aqui em Nova York? Mônica? Estou muito impactada com tantas histórias e, como imigrante, nós todos temos várias histórias para contar e é um prazer estar aqui. Muito obrigada pela sua oportunidade. Aparecer agora nossas histórias no telão, do mundo vai ser muito importante para esse primeiro festival que está acontecendo agora internacionalmente. A exibição dos curtas para o voto popular atraiu mais de 7.000 pessoas e quase 2.000 votos para os 11 candidatos finalistas. Esta semana, um júri internacional determinou os top 3 que representarão o Brasil em Cannes. O terceiro lugar no primeiro Festival de Cinema Celular em Nova York foi para a diretora Angelita de Paula, com um belíssimo filme sobre a África, Mães no Campo. A miséria tem várias faces. Pensamos em fome, em falta de moradia e vestimentas, em guerra e isolamento. No campo de refugiados de Zaleka, na África, as mulheres acrescentam um item extra à sua lista de misérias: a perda diária de um pouco de sua dignidade. O segundo lugar foi para a diretora Cláudia de Lima, pelo filme Verdades Fatais, uma história de família muito interessante, por um ângulo muito diferente, que foi elogiada demais pelo júri. Assistam. Viajei ao bairro onde moramos temporariamente quando eu nasci, e lá, como uma estranha curiosa,
Perguntei aos vizinhos sobre a velha casa. Voltei sabendo que eu era adotada. E finalmente a grande vencedora. O primeiro lugar foi para a diretora Ghislaine Murgia, diretora do filme La Vie en Bleu, A Vida em Azul. Uma história maravilhosa de transformação pessoal, vencer a obesidade, tornar-se uma nova mulher. É a história que foi considerada, além de todos os aspectos técnicos, pelo júri como a que as audiências de todo mundo mais iriam se emocionar e se identificar. Meus parabéns, Ghislaine, você muito bem nos representa no exterior, neste Festival de Cannes. Na última década, me solidifiquei como esta ex-obesa que aprendeu uma nova forma de viver, se ver diferente e, finalmente, se amar. O mais importante foi que, ao longo dessa trajetória, pude ensinar minha filha as lições que ninguém me ensinou: o poder do amor próprio, do não se deixar ridicularizar e do viver sem ansiedades e fantasias. Os bullies estão errados. Identidade não é quem você nasce, mas quem você se torna. Deixamos nossos parabéns a todos os finalistas, estes imigrantes brasileiros que contaram histórias como as nossas, levando um pouquinho do Brasil para audiências mundiais. Pessoal, eu sou Lisa Andrews, a fundadora da iniciativa comunitária Arte e Manhas da Mulher. Nós oferecemos informação e auxílio presencial e virtual para todas as mulheres falantes da língua portuguesa, morando em qualquer parte do mundo. Nós te ajudaremos em assuntos de desenvolvimento pessoal e profissional, como se preparar para uma entrevista de emprego desafiadora, como melhorar sua autoestima, como manter bons relacionamentos amorosos, familiares, com seus chefes, seus colegas, numa cultura nova. E o mais importante, como cuidar da sua saúde física e mental em cada fase da vida da mulher. O nosso público são mulheres jovens entrando no mercado de trabalho, mulheres que se casaram recentemente, mulheres que se casaram com um estrangeiro e estão tentando entender aquela dinâmica daquele relacionamento diferente, mulheres que estão engravidando pela primeira vez, mulheres que estão passando por menopausa, mulheres que já estão numa idade mais avançada, lidando com todos os detalhes do corpo, da mente, em todas essas fases da nossa vida. Então, teremos psicólogos, teremos advogados, teremos pessoas que lidam com vários talentos, várias culturas, para falar um pouquinho de tudo que a gente precisa para ser uma mulher completa. A intenção desse trabalho, que é completamente voluntário e sem fins lucrativos, é trazer essa informação para mulheres que não podem pagar todas essas consultorias. Afinal, os nossos recursos têm limites, mas as nossas necessidades não. Então, nós começamos essa iniciativa aqui. Alguns trabalhos, alguns workshops são feitos nas cidades. Então, temos aqui em Nova York, temos em várias cidades nos Estados Unidos, temos alguns atendimentos, alguns workshops no Brasil, algumas coisas começando na Europa. Então, fiquem ligadas. Se vocês gostarem dessa iniciativa, partilhem com as amigas, nos sigam no Instagram, no YouTube, mas o mais importante, cadastrem seus e-mails no nosso site para saber tudo o que está acontecendo. Nós não mandamos spam, não oferecemos nenhuma venda, é simplesmente para que vocês possam saber de todo o cronograma das nossas atividades e, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, terem um canal para fazer perguntas diretamente. Um abraço enorme para todos e fiquem ligados no nosso circuito de palestras vindo por aí. Em recente visita à Feira da Glória, no Rio de Janeiro, conheci artistas maravilhosos. O Armando Pinheiro, da Boutique Madeiras Rústicas, por exemplo, além de extremamente talentoso,
tem uma importante missão ambiental. Sou o Armando, do Rio de Janeiro, trabalho com madeiras rústicas. Eu tenho uma marca que chama-se Boutique Madeiras Rústicas. Eu só trabalho com matéria morta, de preferência da reciclagem, e eu faço peças como essa, por exemplo. E faço peças como essas aqui, por exemplo, que não tem nenhum prego, nenhum parafuso. É esculpido direto no tronco e eu faço o design que eu acho necessário. Hoje eu me dedico 100% à arte em madeira. São troncos que eu encontro nas vias públicas, já alguns em estado de decomposição, mas eu boto no processo de tratamento e fica maravilhoso. Às vezes não precisa muito para criar. A gente encontra uma madeira como essa que já estava num estado de decomposição bem avançado, mas já tinha um design parecido com uma botinha. Eu tirei as impurezas e caprichei aí no desenho da botinha e ficou essa maravilha que pode ser usada, por exemplo, como um vaso de flores. Olha, esse é um porta-celular. Não precisa muito também para criar uma pecinha como essa. Um galho que tenha essa volta, faz-se um corte aqui para ela ter apoio, uma base de apoio, e uma escavação inclinada que dê para pôr o celular. E fica uma coisa perfeita. Por exemplo, uma peça como essa, alguém pode usar para servir alimento. Então, eu fiz uma costura em couro, legítimo. Não há nada de tinta nem verniz. A única coisa que eu uso para dar esse acabamento legal é cera de abelha com carnaúba e fica essa beleza natural. Parabéns, artista Armando Pinheiro, por esse trabalho inovador que preserva o nosso planeta. Para saber mais sobre este e outros convidados, visite o site do nosso show no menu Conheça os Convidados. Lá, cada um recebe uma página contendo o episódio de sua entrevista, todas as informações sobre o seu trabalho e redes sociais. A outra pérola artística é feita com pregos e linha. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Sérgio de Araújo Silva, eu sou artesão. Eu que faço esse trabalho aqui, que se chama arte linear. É todo bordado, faço cada prego de uma vez, depois eu faço bordado e pinto a cabeça dos preguinhos todo e depois finalizo com a pintura. É um trabalho muito artesanal e tem que fazer com muito amor e carinho para oferecer aos meus clientes. Diante da diversidade de temas que vi ali, perguntei ao Sérgio o que o inspirava e o que motivava suas escolhas para começar um trabalho novo. Esses são esses orixás, esse aqui é Oxum, é da Umbanda. É a dona do dinheiro, do ouro, da fortuna. Esse Ogum Adé é inspirado no amor, no carinho. E aquela dali é Iemanjá, que todo mundo conhece, que é a rainha das águas. Ela é protetora, ela é guerreira e ela combate o mal. Uma das razões que eu escolhi para fazer esses quadros de orixás foi por causa do pedido dos clientes. Eu não fazia esses orixás, eu fazia outros moldes, outro desenho que está lá no meu Instagram, como time de futebol e desenho como para criança. Essa daí é a Nossa Senhora da Aparecida, padroeiro do Brasil. Esse quadro eu fiz mais para os americanos, pessoas que gostam dos estrangeiros, né? Americano não, dos estrangeiros, que eles gostam de ver esse desenho, esse formato do Rio de Janeiro,
que é com favela, o Cristo Redentor, aí tem o Pão de Açúcar, Praia de Copacabana, é um combo de lugares do Rio de Janeiro. Foi fantástico ver o Sérgio em seu ambiente de trabalho, acompanhado de um assistente muito curioso, que ele já até mesmo imortalizou em sua arte. A arara não pertence à família do artista. Ela aparece de vez em quando para apreciar sua arte. Com certeza, a um artista tão talentoso não faltarão inspirações, principalmente criando num lugar tão belo em excelente companhia. Paraty, uma cidade de 47 mil habitantes no litoral do Rio de Janeiro, faz divisa com Angra dos Reis e com a cidade paulista de Ubatuba. Esta cidade lhe dá a impressão de que você está viajando no tempo, misteriosa dos tempos da colonização, traz mistérios que naquele local pequeno, em poucos dias, você se sente transformado e transportado no tempo. Na minha experiência pessoal, foi muito interessante experimentar um dia de chuva forte nessa cidade especial. Olá, meu nome é Lucas, eu sou de Paraty, litoral do Rio de Janeiro. Aqui a gente fala da loja onde eu trabalho, que é Estilo Brasil, e a gente fica no centro histórico da cidade. Hoje aqui vocês conseguem ver um pouquinho do que seria conhecida como Veneza brasileira, que é Paraty. Hoje a gente está com chuva, mas geralmente a maré quando sobe, ela eleva e toma as ruas. Nossas ruas são em formato de canaleta, então por isso esse escoamento rápido que vocês estão vendo aqui. Períodos de lua cheia, a gente tem a força da lua sobre as marés, então ela sobe bastante. Temos pontos de alagamento de 40 a 60 centímetros, muitas vezes até chegando na cintura de algumas pessoas. Já é uma coisa criada. Paraty foi construída abaixo do nível do mar, porque no período de 1500 não se havia o cômodo banheiro nas casas, então aqui se você entrar em todos os cômodos do centro histórico que ainda respeitam as suas construções originais, não existe o cômodo banheiro, então as fezes, urina eram feitas em baldes, bacias e assim jogadas na rua. Quando chovia ou quando havia maré, lavavam as ruas, levando os detritos para o mar. Então, esse é um aspecto bem típico e bem interessante da nossa cidade. Isso aqui, gente, é a chuva. Eu entrei um minutinho aqui na loja do Lucas e um segundo que eu me distraí comprando uma coisinha, encheu, estava até um pouco mais do que esse aqui. E aí ele está explicando pra gente aí a origem disso, né? E quando é realmente vindo do mar, né, Lucas? Você falou que isso aqui enche da pessoa passar de barquinhos e tudo mais, né? A água fica mais ou menos nessa altura, na altura da porta, então aproximadamente uns 30, 40 centímetros já aqui nessa parte. Nossa. E aí as lojas já são desenhadas já para que não entre, né? Desde a fundação. Já é aqui pra gente chegar na loja dele, já é. Muito obrigado pela aula de história maravilhosa aqui de Paraty. Passeio maravilhoso e a gente teve essa surpresa e acabou conhecendo você e falando um pouco disso. Obrigado, eu que agradeço a visita. Obrigado. Venham para Paraty. E quando a chuva começou a baixar, tentei de pedra em pedra ir chegando onde eu tinha que chegar no hotel. Mas, engraçadamente, esses dois cãezinhos andaram pela cidade inteira, meio nos mostrando onde pisar, e pararam justamente na loja que vende cachaça. Paraty é muito especializado nas cachaças com sabores e inclusive no drink Jorge Amado com a cachaça de canela. E foi ali, esperando por sua Gabriela, que este senhorzinho resolveu se instalar.
com dúvida? Claudineia responde. Então, se você chegou aqui nos Estados Unidos, está sem dinheiro e quer aprender inglês, pesquise na biblioteca da sua cidade e pergunte para os seus amigos onde ficam as escolas mais próximas. A maioria das escolas aqui oferecem aulas de inglês totalmente de graça. Isso acontece nas escolas secundárias ou até no high school, como é chamado aqui, que é o segundo grau do Brasil. Então, você pode ter a oportunidade de aprender inglês com um americano e não pagar nada por isso. Uma das outras dicas também é ouvir rádio e TV em inglês. No começo, você pode ficar até confuso, mas com o passar do tempo, o seu ouvido vai se acostumando com as palavras em inglês. O que eu fazia também era ir para as ruas e conversava com as pessoas. Geralmente, os americanos, eles têm muito respeito por um estrangeiro, por pessoas que imigram para cá. Eles não vão fazer piada. Algumas vezes eu falei coisas absurdas, mas eles ficaram pacientemente escutando e tentando entender o que eu queria dizer. Outra coisa, quando nós aprendemos inglês, nós aprendemos tanto no Brasil quanto aqui, nós aprendemos o inglês formal. How have you been? Né? Como você tem estado? É a mesma coisa quando um gringo aprende a falar português. Você é a Claudineia, não é? Mas quando ele chega no Brasil, o que ele vai escutar? Você é a Neia, né? As pessoas fazem a junção das palavras. É a mesma coisa aqui. Quando eu cheguei, que eu ia para as ruas, eu escutava as pessoas me perguntando, Hi, how are you doing? Eu pensava que eles estavam me perguntando o que eu estava fazendo. Na verdade, eles estavam me perguntando como eu estava. Geralmente eu respondia bem baixinho, nothing, que eu não estava fazendo nada. Com o tempo, eu fui percebendo que não, eles estavam perguntando como eu estava. Para quem assiste a série do Friends, essa era uma frase muito famosa do Joey, que ele fala, how are you doing? Então, né, como você está? Então, para acostumar o seu ouvido, vá para as ruas, converse, fala, oi, tudo bem? Como você está? E assim você vai acostumando a falar, vai perdendo a vergonha, entendeu? Vai ficando menos inibido e, consequentemente, o inglês vai fluir. Outra coisa, procure assistir programas infantis, porque eles falam pausadamente e repetitivamente. A bola é azul. The ball is blue. E fica falando aquilo. Então, seu ouvido vai acostumando. Para você que chegou agora, não fique com medo, não tenha vergonha de falar inglês. Mesmo que você falar errado, tente falar. Porque com o tempo, a língua vai soltando e você consegue falar. Nossa reportagem de hoje é sobre a livraria Strand, em Nova York. Fundada em 1927, ela é famosa pelas suas 18 milhas de livros em vários andares e várias estratégias interessantes, como, por exemplo, os livros que são vendidos do lado de fora de 3 a 7 dólares. Há também eventos para os aficionados, como casamentos para os apaixonados por livros dentro da livraria. Mas essa semana eu fui experimentar algo muito interessante, uma super jogada de marketing que pode servir às nossas livrarias brasileiras. O Blind Date with a Book se torna muito interessante no momento em que você pode escolher apenas um gênero, tem uma capa muito legal, pode ter contos, histórias de horror, romances, mas olha que legal, quando você vira, ele está completamente embalado, você não tem a menor pista do que vai ler, você só sabe o gênero. E por isso a sacada de marketing de chamar de Blind Date with a Book é o nome usado, Blind Date, encontro às cegas, para quando você vai a um encontro romântico com alguém que os seus amigos estão querendo te apresentar. Mas a melhor parte do meu dia foi encontrar o Xangô de Baker Street do nosso querido Jô Soares em inglês por apenas R$ 7,50.
So everyone, today we have an expert here to talk about a business book, Behind the Glass Doors. I read it personally and highly recommend. For those who know me, I also come from the corporate world working with HR. And our author today, Dana Wilson, is going to bring all the details that you, Brazilian, Portuguese, executive, entrepreneur, working abroad, or starting your own company would like to know. So I'd like to welcome our author today to start talking to us and enlighten us about this brilliant subject. Hi, I'm so excited to be here. This is a wonderful opportunity. I love talking about the book. I love talking about my learnings over the course of several decades. And I look forward to sharing this information with you. Dana, what a pleasure to have you here. So please tell our audience, just to get started, for those who want to know more about her, she's going to have her own page in our show, and you can go and watch the 60-minute executive where she's going to explain everything you want to know, everything about her career, how the book came up. But here in a nutshell, she's going to tell us what she does and what inspired her to write this marvelous book. So, hi, I'm president of Strategic Intersections. It's a management consulting company, and I work with very large not-for-profits as well as corporations to develop innovative business strategies to address unique needs in the market for them. And what inspired me to write the book was that having so many years in corporate America, I really came in contact with a number of mentees that I mentored over the years, as well as colleagues that were really tripping over themselves, and they really didn't understand what they needed to do. They understood that it was important to be successful and to be successful in their job, but they didn't understand the rules for engagement. And so I thought it was critically important that I write a book on what those 10 unwritten rules were. Awesome. And that's exactly my next question. I love your tagline, beautiful cover, everything, and the unwritten rules for success and fulfillment. So would you review a few of them? Not all, obviously, they'll read the book, but why these unwritten rules? This is so interesting because we who work in corporate, we know there is the corporation, the culture of people who come, especially people who come from abroad, mixing with the locals. So we have that type of culture mixed with the corporate culture and different things in the same pot. So a lot of unwritten rules, very well chosen, this subtitle. Could you explain a little bit to those who are arriving now and don't know very well what these rules can be, how you spot them, and what could you enlighten us a little bit about this? Absolutely. So first of all, one of the unwritten rules is making sure that when you have great ideas, to make sure that you present those ideas extremely strategically as well as backed by data. Data is absolutely critical to prove your own point. And so many times people will come to you with an idea, but they haven't really thought it through. They really don't have any idea on how they're going to make it successful. It's just something that they want to share with you. It's an idea, it's a concept. But what you need to do is you need to take time and really develop that concept. Not just from an idea, but into a reality. You don't have to have everything fully baked or thought through, but you have to have some idea on why it would be successful and what is needed to make it successful. And so data needs to back everything that you're willing to talk about in terms of your idea. That's critically important. The other thing is I talk about my faith. And I'm a very spiritual person, and I don't wear my faith on my sleeve, but it is who I am. I'm an authentic human being. So my faith is very, very important. And oftentimes when it comes up in conversations that I would pray before every one of my meals, and people saw that. So people saw that I was very spiritual, and they would sit me down and talk to me about things that were going on in their life. They wanted prayer, and I was comfortable doing that. I wasn't afraid to share that I was very comfortable with my own faith and how important faith played out. It also played out in a lot of my decisions in terms of always, always, always making the right decisions for all of the right reasons and never judging anyone. And so faith was very, very important to me.
as well as data. The other thing was being comfortable being the only one in the room. Sometimes you're the only person that may look like you, or a person of color, or a woman. You may be the only person that looks like yourself. And it's important that you're comfortable speaking up for yourself. It's important that you're comfortable speaking up for whatever that topic is that you're presenting. It's critically important that as you have that data to support your rationale, that you're comfortable saying that this is why you believe this would be successful. Some people are going to look at you and not want to do it. Some people are going to want to take the easy path or the cheapest path or the path of least resistance. You have to stand your ground and be comfortable saying that I don't think that's the direction that we could go in, that we should go in. And so it's critically important that people understand that you stand for integrity, you stand for honor, you stand for doing the right thing at all times. Those are critically important skills that you need to continue to embrace. And so those were just a few of the things that I think are just unwritten rules for my success. Brilliant. Very, very interesting. And one thing, when you said, I would love to elaborate a little bit on something super smart you said, which is when everybody's against you and you're the only one holding that position, that you have to keep fighting for it. In your expert experience, how can one do that without sounding like inflexible? So, that's a great question. So here at the end of the day, ultimately, the decisions are made with the most senior person. They have every ability and the authority to make the final decision, which is fine. And I understand and I respect that. But my job is to make sure that as I'm presenting a particular case or an argument for why we should move in this direction versus that direction, it needs to, again, be steeped in data, steeped in facts, what the cost is to the company by doing it in the moving left and not right, and presenting all of that information. And if people still decide that, or people argue that, well, we shouldn't do it because it's cost prohibitive, or we shouldn't do it because of X or Y, that's fine. But I will lean in and say that the cost of doing it and moving in that direction is going to cost the reputation of the company. And there is no dollar amount that you can put on the reputation of a company. And I will let my argument speak for itself. And then it will ultimately be up to the leadership to decide. I will tell you, and I'm not bragging on this, in every single situation, they erred on my side. The decision that they aired on my side, regardless of how much it was going to cost, they always thought that I had honor, integrity, and respect and fairness in every recommendation that I was given, and they always went with my decision. Awesome. It all comes back to what you said first, having done your homework. Yes. So you know the whole process, you thought of the whole strategy, and you also have data to back you up. That's Absolutely. Very important. In your experience, when I was working with HR, sometimes people came to us and said, I'm not going to talk about anything anymore. Nobody ever takes my ideas. And the problem was exactly what you said. They were ideas, loose in the air. So they had nothing backing them up. So how can you, other than just saying, hey, do your homework, you need to come more prepared. People sometimes already have some sense that there is bias for whatever reason, and they get discouraged. So in your opinion, training people or in your speaking engagements, have you ever encountered a group in a company who either the leaders were complaining about it or people were talking about, I don't feel encouraged to participate in the decision-making process of this company because they don't listen to me. And when you went a bit further, you noticed that it was more words than homework. And when you explained, people resisted. Did you have this kind of problems Yes. in your experience? Yes. So what I saw was that I would always lead with questions. So I would say, Donna, why do you feel that way? Tell me what you've actually presented that resulted in you feeling this way. Give me an example. So I would try to drill down to get to an understanding of why they felt they were feeling the way that they were feeling. In many cases, what I felt was, and what I was getting from them, is that they hadn't done the necessary research to support what they wanted to bring forward.
That's number one. Number two, they were making assumptions that what they had to offer, no one was willing to listen to. Number three, they also felt that, what I also noticed was that they didn't have the presentation skills to actually convince an audience. And so they not only had they not done their homework and had it steeped in data, but they also didn't have the presentation style that it was critically important in order to make sure that an audience understood where they were going. So for example, if you wanted to present a strategy, know that no one wants to read a 20-page strategy on a particular problem. No one does. And so what you need to do is to keep it to 2 or 3 pages and be very concise and very succinct. And writing skills is going to help you do that, having very, very strong writing and communication skills. And some people don't feel comfortable with that. Some people are too wordy. Some people don't know how to get to the conclusion. Some people assume that everything in the kitchen sink needs to be in their proposal. Why? Because they think it's important. No. If you could solve the world's problems in 2 pages, that's how you have to think about it. And because people aren't going to spend 2 hours reading a document, and so you have to be clear and you have to be concise. I love something that you said about design your own opportunities. Here during trainings in companies, some people say, you know what, I started in this company filled with dreams, but it was not for me. But the money was good, so I stayed for 1, 2, 3 years. Now I don't want to leave, but it's not where I want to spend the rest of my life. At the same time, I have bills to pay. So how do I do this transition? And sometimes to transition elsewhere, they need to acquire new skills. What would be your recommendation? Because I saw when I read this chapter, I thought it was very intriguing the way you talk about design your opportunity. Could you tell your audience a little bit about this? Absolutely. So I love designing my next opportunity. A mentor 30 years ago said to me that, Donna, as you continue to progress in your career, you're going to hit the glass ceiling. And you're going to have to determine what you want to do next. And so what you need to keep in mind is that what do you want to do after you've done what you've done? And so I always was constantly in the learning mode. I always was interested in solving problems that had either never been solved or people simply gave up and said that it just wasn't cost effective. So I always live in that innovation white space. So I'm always looking for opportunities in which I can do something differently. So I'm constantly looking for problems. I love to solve problems. And so I always looking for, so what would I do next? What is the next thing I wanted to do? And oftentimes those opportunities, again, presenting problems, backing them with data, and being able to show that if we go in this direction, how much money it can make for the company, or if we tweak this or change this, how much money we can save in the company. Many of those are opportunities that led to brand new positions that did not presently exist. And so I love designing my next opportunity. I love looking at opportunities where there isn't anyone in these roles and we need to have those positions in order to leverage some of the skills that I had, but also to look at opportunities for growth for the company. I love designing that next job for myself because once you reach a certain level, then what do you want to do? Because every single job description and every single level within a company, at some point you can only get to, only get to level 2 or level 3 or level 4. But then what do you want to do once you've reached level 4? So you have to constantly be thinking about what you'd want to do next. And sometimes you may have to leave a company. You may have to do that. If there isn't that opportunity for your growth, if there isn't that opportunity for innovation, if there isn't that opportunity for them to value what you have, then be prepared to leave the leave the company. But keep in mind that at the entire time, your skills are transferable. Transferable skills are critical. And so keep in mind that you have transferable skills that can transfer to any company, any industry, anywhere in the world.
interesting point you presented. In that case, for people who have other commitments like family, and they say, I'm not happy here, I want to grow, there is no growth in this company, how do you recommend they do this transition? They would start studying, learning new skills on the side, already made the decision, I'm going to leave this company, I'm going to allow myself another 6 months here, 1 year here, until I'm prepared. And literally, they cannot be without a job. So they would start looking for jobs in other places before they leave. Have you have any experience in this? Because I talk to a lot of people that are in this place, and if you have any tips on this specific part, would be very helpful. Yes. So first of all, understand what you don't know. The grass is not always greener on the other side. That's number one. Understand what you want to do next. I never, ever leave a company for money. Never. Never. Money is not a motivating factor for me to take another job. It is not. It is really something that people have to look at and really take stock into. So I will encourage people to actually take a minute, sit down, do pros and cons, write down a list, and determine what you don't like about your current job. What are you looking for? What are the jobs and what are the skills that you have to offer? What are the types of jobs that you're interested in doing? Is it not that you can't do them at this present company, or are you simply not mentored and sponsored within this company so that you can express those new ideas and what you'd like to do next with those senior leaders? Because the grass is not always greener on the other side. You may get to that other company and realize, oh my gosh, I don't know what I did. I should have never left. So first of all, take stock in what you want to do next. Make sure that you have the skills necessary to transfer into that new company. Make sure that you have the sponsorship and mentorship that you're going to need in order to advance within that company. And so I always ask people to take stock, do a list, pros and cons. What do you want to do next? What are the skills you need to improve? What's the role that you'd like to do? And before you make any final decisions. Make sure all that is reality, not just a dream or an expectation. Absolutely. Yeah, understood. And I noticed that you use the word glass a lot. The name is behind the glass doors, and you just talked about glass ceiling. So is that also kind of a metaphor for all the invisible forces and the things like the invisible rules that exist there? Yeah, I mean, behind the glass doors, the reason why I came up with that title was largely because, so many people, and I'll speak for myself in particular, I really like the idea that I had the opportunity to walk into this beautiful skyscraper and make a lot of money and have that corner office. I just love that. I had aspirations of doing that from day one. Day one, I wanted to have that. But then once you get there, once you walk into that door and you get to that top floor in that corner office, understand that there are a lot of rules for engagement that you do not know you don't know. And so that's why it was critically important for me to talk about behind the glass doors. So many people want to be behind the glass doors because of what those glass doors represent. So many people are interested in that, which is great, and that's fine. But the only way you'll get to be successful is to understand what the rules are when you get behind that glass door. And it's just critically important. And that's why, sure, it's a beautiful building on the cover of that book. But unless you understand, once you walk through that revolving door, and it's set up as a revolving door for a reason, once you walk through that revolving door, it's critically important for people to understand that there are rules to your success. And just being great at your job is not going to land you that top floor corner office. And that's what that book is really all about. So
I would like to ask you, Dana, today, what somebody here in the United States or in Portugal, Brazil, a lot of people come from abroad, most of our audience, Portuguese and Brazilian, who comes here as an executive or a businessman, and they want to start a business or they already expanding their businesses. They have between 50 and 100 employees, not like enormous companies. So what some of these people who would be interested in what you have to offer could learn, in a nutshell, from reading your book? So when people pick up this book, it's going to give you those 10 unwritten rules for success and fulfillment that I will guarantee will end up being successful for you. And it also is going to give people a roadmap for how to go about bringing about these 10 unwritten rules and how, so it also gives you a bit of a direction or a guide on how you can bring about and be successful at those 10 unwritten rules. It's not just for corporations, it's for any individual that is interested in developing themselves, being successful in whatever their career is, whether it's corporate America or entrepreneurs or outside of corporate America and doing your own businesses. Any opportunity that you're interested in being successful, these rules apply across industry, across jobs. Marvelous. Thank you so much for your presence here today. And I'm sure people don't miss this opportunity to check out this book. I read it personally. It really brings a lot, as she said. It can be either for companies or individuals who want to grow their career and be not only more profitable, but also happier. So thank you, everyone. It was so exciting to have this conversation with you. I'm part of the Washington Speakers Bureau. I do speaking engagements all over the world. I'm really, really excited to talk about not only the 10 unwritten rules, but also inspiring audiences on how they can get to their next levels, as well as how to look at innovation and success through transformational thinking. So it's wonderful opportunities. Please feel free to reach out, and I'd be happy to have that conversation with you. Confira um trecho dessas entrevistas maravilhosas e vá no nosso site em Conheça os Convidados para ver cada uma delas. Teve uma reunião na ABI, aqui em 75, e aí eu me entrosei com essas mulheres e comecei a fazer parte do movimento. O pessoal é político. Quem sou eu dentro dessa sociedade que a gente vive? Bom, eu sou uma mulher que quero fazer filmes. Então, se o pessoal é político, eu vou fazer filmes de quem eu sou. E aí vem o feminismo. É muito importante para as jovens, porque elas vão ter a oportunidade de assistir filmes com as nossas ideias. Então, por isso que nesse meu último filme, Luzes, Mulheres, Ação, eu coloquei até uma entrevista com 2 pessoas que foram visitar uma tribo matriarcal na China. Ninguém fala nesse mundo que a gente vive, mas antes do patriarcado existiu o matriarcado, que era um poder mais compartilhado. E eu acho que o mundo do futuro vai ser assim. Lisa, o papel assim terapêutico da música, isso já remonta de muito antes de Cristo, né? Já com os filósofos gregos, isso já remontava já. Aristóteles, por exemplo, dizia que a música tinha um efeito catártico, né? Ou seja, se eu estou envolvido com a música, se eu estou cantando, aquilo tem um efeito de catarse, de fato, né? De poder tirar tudo de ruim, tudo de negativo que você tem ali em você, que você está querendo, né, colocar aquilo para fora, né? Pitágoras, por exemplo, dizia que a música harmoniza o corpo e a alma, né? Então, existem certamente efeitos muito terapêuticos com a música. A gente pode dizer que a música é um composto de arte e saúde, né? Arte enquanto arte, né? E saúde física e mental. A nossa vida
A trilha sonora da nossa vida é música. Tem que ser música, né? Como é bom a gente poder estar nos exercitando numa academia e ouvir aquela música, e aquela música para cima, aquela batida gostosa, e aquilo ali vai animando a gente, porque se não tiver música, a gente não consegue terminar a série de exercícios, né? Então, a música ela está presente aí ao longo da história na nossa vida, e é justamente para poder e traz esses benefícios para nós, né? Eu entro na fábrica agora, eu sei o nome de todos os funcionários da fábrica, que time de futebol eles torcem, e brinco com eles conforme o andamento dos clubes aqui no Brasil. Quando que isso aconteceu? Na fábrica antiga, quando a gente foi crescendo de 30 e tantos, 40, 72 funcionários, eu entrava, cruzava com a pessoa no corredor, falava, cara, quem é esse cara? Não sabia. Hoje eu tenho o nome de todos os colaboradores, conheço, poxa, e aí, como é que tá seu filho, sua família? Pô, e aí, pô, o moleque tá jogando bola ainda? Eu tenho aquela proximidade e isso faz a cultura, isso faz, né, bond, né, aquele relacionamento forte das pessoas que estão jogando junto para um objetivo em comum. Francisca, que maravilha de dicas e tudo. Você tem algum conselho final que você gostaria de dar para os empresários que estão começando a vida aqui nos Estados Unidos, ou até no Brasil mesmo, começando uma empresa nova? Existem desafios diferentes, se você quiser mencionar isso aí, mas o tipo de metodologia que você usa, os resultados que você tem conseguido aqui em grandes empresas americanas, 4 anos depois você já está fazendo coisas assim muito maiores, reconhecidas, 6.000 marcas no seu portfólio, que maravilha! Então, eu gostaria que você desse, por favor, um conselho final para o pessoal ir para a cama pensando nisso. Olha só, sendo disruptivo e sendo Francisco, e as pérolas da Chica, é o seguinte: você que é brasileiro e que é empreendedor ou que está iniciando aqui na América, vamos pensar que nós estamos em território americano, e por estarmos em território americano, nós precisamos entender que a minha origem é Brasil, e por eu ter o meu país de origem Brasil, eu não posso fazer aqui da América um puxadinho do Brasil. Então, eu tenho na América, né, a responsabilidade de viver como americana, respeitando o território de onde eu sou, considerando que eles me respeitam também. Observe que eu não estou falando nada de perseguição, não é sobre isso. Eu estou falando de saber quem eu sou e saber qual é a minha marca. O branding do brasileiro, a marca do brasileiro nos Estados Unidos, a comunidade brasileira, tem acontecido algumas coisas que têm me preocupado. E o que é esse branding? É aquele que vem para cá com o pensamento de ser rico, aquele que esqueceu que pode validar o seu diploma, a sua capacidade intelectual, e continua, né? Continua construindo bens e riquezas, esquecendo quem ele é. Então, explica para a gente como é que é o seu projeto de inglês que foi falado aqui em Nova York ao receber o seu prêmio. Certamente. Isso também é uma questão que eu gosto muito de colocar no lugar das pessoas, no lugar do cidadão, no lugar, né, do ser humano. E, assim, eu sempre gostei muito do inglês, sempre gostei muito de outras culturas, então isso me incentivou muito a colocar no meu plano de governo que eu queria que o nosso estudo não fosse apenas aquele básico, aquele didático, aquele obrigatório, né? Por exemplo, quando eu estudei, a gente aprendia só o verbo to be, e olha lá, era não desmerecendo os profissionais, né, da educação, os maravilhosos, mas assim, era o material que era disponível para eles. Então, através de um programa que se chama Alfabeto das Letrinhas, né, a gente implantou, fez um processo licitatório, uma empresa foi contratada, e a gente tem dos anos iniciais, né, do primeiro ano até o 9º ano da rede toda de educação, né? Nós temos aqui 800 e tantos alunos, quase 900 alunos, todos eles, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o 9º ano, aprendem o inglês, que é o inglês como se fosse de uma aula particular. O curso, o valor do curso que é oferecido é como se fosse de um CCAA, né? Escolas, né, de língua inglesa, eles aprendem, através dessa tática, dessa didática, a pronunciar muito bem, né, a questão da linguística e não só ali a questão da escrita. Então, tivemos até, inclusive, uma Olimpíadas de inglês outro dia,
salvo engano, 15 dias antes do prêmio aí, e foi muito legal, vendo as crianças lendo assim perfeitamente. É lógico que não se aprende totalmente em 6 meses, isso é uma questão continuada, mas só de observar que aqueles alunos que começaram em 2023, foi quando a gente começou com esse programa, já estão muito avançados, né? Os próximos anos, esses alunos que estão aprendendo desde a primeira série, né, do primeiro ano do ensino médio, imagina, eles vão sair ali no 9º ano já craques, falando inglês perfeitamente, vão ingressar muito mais fácil no mercado de trabalho. O inglês não é uma questão de luxo, é uma questão de necessidade, é uma língua universal, né? Qualquer lugar, todos esses lugares que eu fui no mundo, né, foi através do inglês que a gente pôde, de alguma forma, conhecer e explorar. Então, não é luxo, não é nada. É dar dignidade, é dar mais conhecimento, e o conhecimento, certamente, é o que faz com que o ser humano, o cidadão, possa procurar ter o seu espaço e o seu respeito em meio à sociedade. Chegamos ao final de mais um programa e gostaria de agradecê-los pela audiência. Nosso programa tem um setor de produção, onde, se você acha que conhece alguém que tem uma entrevista interessante ou um assunto relevante para a sua comunidade, por favor, entre em contato conosco. Estamos aqui para ajudar. Até a próxima.